E o que você vê agora em relação à crise, então? Por conta de todos esses fatores, você acredita que a crise está se aproximando, então? Exatamente. E seria parecida com 29, por exemplo? Então, aí, o que acontece? Em 29, não tinha Banco Central... Tinha Banco Central, já, o Fed, mas você não tinha... A moeda não era... A moeda eles tinham um limite. O governo americano era um governo pequeno em relação ao tamanho dele de hoje. O tamanho do governo em relação ao PIB era bem menor. Uhum. Tinha menos controle, porque então, o governo sobre tudo. Pra você ter uma ideia, a dívida pública era ínfima, dívida federal. Só que eles não tinham como fazer mais dívida, né? Quem que vai comprar? Não tinha dinheiro. Como é que o Fed faz para pôr mais dinheiro no mercado? Vamos ter que mexer aqui na paridade. Uhum. Eles falaram, vamos dar uma tungada aqui no poupador. Como? Vamos mexer na paridade. Quem tem dólar na mão tem direito... Quem tem 20 dólares na mão tem direito a 1 grama de ouro. Vamos mudar essa paridade para 35. 35 dólares agora para trocar por 1 grama de ouro. Então meteram uma desvalorização de mais de 50%. Uhum. E todo mundo que tinha ouro teve que entregar e pegar em Primeiro papel eles mesmo. confiscaram o ouro Uhum. para ficar em posse deles, né? Que aí ninguém ganha com a desvalorização, com a desvalorização do dólar e a valorização do ouro. É, porque no final das contas, se o cara tivesse ouro lá, ele teria Também uma estaria valorização. ganho. Exatamente. Então ele confiscou o ouro, né, das pessoas. Primeiro ele dizia, eu preciso de ouro, porque como estava todo mundo sem dinheiro, ele confiscou o ouro para poder dizer, ó, preciso desse dinheiro para estimular a economia, desse ouro. Confiscou o ouro para poder emitir dólar, né? Mas aí é limitado, confiscou tudo. E agora, como é que eu emito mais dólar? Não, vamos mudar a taxa. Nós temos essa quantidade de ouro, se a gente muda aqui a taxa de conversão, de repente eu posso emitir mais dólar porque a paridade mudou. Então ele mudou a paridade e imediatamente ele pôde criar mais dólares, né? Porque era a nova taxa de conversão, e começou a pôr dinheiro nos bancos. E aí começou a festa que dura até hoje, que é a festa da gastança e da impressão de dinheiro descontrolada. Por quê? Ele fez isso, aí o Roosevelt, que foi eleito na esteira do crash, porque a bolsa começou a cair em 29, foi terminar de cair em 32. Depois de cair mais de 90%. O presidente, que era o Hoover, né, foi o presidente um dos mais odiados no fim, porque naquela época eles não sabiam o que fazer. O Fed não fez nada, porque naquele período, o que vai fazer? Tem que deixar acontecer, porque não tinha o que fazer. O Fed é muito criticado, né? Porque como ele não tinha instrumentos de política monetária, não sabia disso, como é que ele ia emitir. Bom, no final das contas eles mudaram a paridade, desvalorizaram o dólar e fizeram exatamente, foi dado início à era inflacionária. A partir daquela época, a inflação começou a subir sem parar no mundo todo. Hoje a gente vê o cara falar de inflação, inflação, todo mundo aceita 2% ou 3% como normal. Existe meta para bater da inflação no final das Meta contas. para ter inflação. Gente, inflação devia ser zero. Devia ser zero, não devia ter. Porque inflação, na verdade, a forma deles calcularem, deles dizerem que tem inflação, não é por preço. Inflação, na verdade, na real, não é preço. Inflação é aumento da moeda em circulação. A base monetária é um componente da moeda em circulação. Aí você tem, que é o M0 e M1. Aí você tem M2, que é os depósitos a prazo, alguns. Aí você vai subindo para M3, M4. Todas as formas de depósito que podem ser usados para pagar coisas são moeda. Qualquer crédito que eu boto na tua conta é moeda. No final das contas, então, a moeda em circulação é o crédito total. E outro ponto também é que a cada ano que passa, o mercado tem mais eficiência, então era para estar ficando mais barato as coisas. E então, não deixam. E fica mais caro, quer dizer que a inflação de verdade é mais do que realmente você vê no aumento de preço, porque era para estar diminuindo o preço. Tudo que você vê de inovação é para preço cair. O Schumpeter já falou, a inovação é o segredo do progresso econômico. Sem inovação, a gente não teria comida hoje para o mundo inteiro. Sem inovação na agricultura, você não teria como alimentar todo mundo. Sem inovação no transporte, eu estaria carregando as coisas de jegue ainda. Agora você tem, imagina, a inovação na tecnologia, na comunicação, você tem satélite no mundo inteiro. Imagina se eu não preciso mais instalar antena de celular, aquelas coisas de anteninha, de estação radiobase, acabou. É tudo no satélite. A Apple já fez um acordo com o Elon Musk lá, com a Starlink. Vai ter o serviço de celular de rede vai ser por satélite. Vai ser global já. Global. Acabou essa coisa de antena no chão, tá pegando aqui, não tá pegando ali. Acabou.
Você pega o simples, um iPhone, quando foi lançado lá em 2007, 2008. Acho que foi isso daí, mais ou menos, né, que lançou. O custo para produzir um iPhone naquela época era maior do que é hoje, só que você pega, o preço do iPhone só sobe, então não... Exatamente, não tem, então, por causa da inflação monetária. Agora, por que isso tudo? Aí nós vamos terminando de falar da história, né? Eles começaram e continuaram desvalorizando o dólar, porque precisava de dinheiro para financiar a Segunda Guerra, e foi uma coisa que continuou até 1971. Em 1971 eles abandonaram de vez qualquer ligação do dólar com o ouro. Mas já não valia muito, tá? Eles já estavam desvalorizando tanto, já estavam reduzindo tanto o componente de ouro lastreando o dólar, que quando chegou em 71 era bem pouco, né? O lastro do dólar era bem pouco ouro, bem menos do que 32, já foi diminuindo. Em 71 ele simplesmente abandonou essa obrigação de ter algum ouro para ser o backup do dólar. E o dólar passou a não ter lastro nenhum. O que é o lastro do dólar depois de 71? Uma outra promessa. O dólar é uma promessa, uma nota de 100 diz, ó, nessa nota você tem aqui direito de receber $100 by the full faith and credit of the United States Treasury. Por toda a fé e crédito do Tesouro Americano. E qual é o lastro desse dólar? Uma outra dívida. O dólar é um pedaço de papel, uma promissória, e o lastro dela é uma outra promissória, que é o Treasury, que é uma dívida do governo americano. Então, toda moeda hoje é uma promissória, uma promessa de pagamento de algum banco central, e que de algum emissor, que é o emissor daquele é o Federal Reserve, por exemplo, e ele promete baseado na fé e crédito do Tesouro Americano. Ou seja, se você vier aqui, eu vou te dar uma promissória do governo para te pagar. Eu te pago uma promissória com outra. É isso que é a moeda. É só hoje. Baseado na confiança que não tem nada por trás. É na confiança que você tem um arrecadador lá, um ente de arrecadação que vai arrecadar e te pagar. A arrecadação do Tesouro. Enquanto o Tesouro não arrecada, ele vai te pagando com dívida. Ó, eu não arrecadei, tá aqui, ó, emiti uma dívida, e você fica lá. Né? Se eu for no Fed hoje com $100 e falar, eu quero saber o que vocês têm no ativo para me trocar esse passivo, eles vão falar, o nosso ativo é Treasuries. Você quer, tem lá. É outra nota do governo também. Então, dá na mesma. Entendeu? É a maneira que o Estado tem de acabar mantendo seu poder e empobrecendo a população. Exatamente. Com isso, eles conseguiram inflacionar, criar um imposto secreto, escondido, que todo mundo perde um pouco, mas como ele é muito devagar, não é de uma vez, eu não confisco de uma vez. Então, por isso que eu falo que o Fed é uma experiência das mais socialistas que tem. E o comunista lá, que eu estava tentando explicar para ele, que ele queria, eu falava para o comunista, escuta, vocês não querem isso aí. Vocês querem poder. Por quê? Porque socialização dos meios vocês já estão fazendo. Quando os banqueiros e o Fed fazem essas emissões, eles já estão socializando os bens dos outros. Porque eles têm quem que ganha num processo inflacionário? Quem tem acesso ao dinheiro primeiro. Exato. Porque quando você tem acesso ao dinheiro, eu vou lá e compro ativos. E quem vai ter acesso primeiro é quem é amigo lá do... Quem vai ter acesso é quem tem o crédito, quem recebe o crédito. Os amigos do rei recebem o crédito, vai lá e compra todos os ativos, investe, compra o ouro, compra o Bitcoin, compra tudo. E à medida que o processo inflacionário vai seguindo com a emissão de crédito, os preços vão subindo e quem pega o dinheiro depois já não consegue comprar. Tem que pagar mais caro. Quem guardou dinheiro, então, vai comprar bem menos. E aí eles fazem um processo de inflação. Quando o juro sobe demais por conta disso, eles não deixam, aí lá injeta, porque o mercado teria como corrigir isso aí. Se você não tivesse essa intervenção, qualquer processo onde você tem alta muito forte, o que o mercado monetário faz? A livre flutuação do mercado monetário faz o juro subir e corrige essa inflação, o preço cai. Certo? Exato, se não tivesse alguém definindo a todo momento qual que é a taxa de juros, né, igual acontece. Pelo menos não é definindo, ele define a taxa básica. Mas aí ele vai lá e estimula. Como é que ele estimula o crédito? Ele dá dinheiro mais barato para os brothers e esses caras conseguem emprestar quando ninguém consegue, porque eles têm crédito. Como o crédito é moeda que ele mesmo imprime, o Fed cria moeda quando quer, só põe na conta do banco, o banco consegue emprestar e num cenário que ele já deveria estar quebrado ou retraindo os empréstimos, ele está lá emprestando de novo. Então, você não tem a deflação que você deveria ter. A correção do exagero não tem. E aí esse processo foi se seguindo, tá? Piorou, né? Foi depois da década de 80 que piorou, porque na década de 40, 50, 60, nesses anos, os Estados Unidos tinha muitos, era um país que tinha a maior potência industrial do mundo naquele período. Então, mesmo com a criação de moeda, com a expansão monetária, com a desvalorização do dólar constante, levou um tempo para você esgotar, né?
A alta nos preços, o que ela fazia? Ela fazia com que a produção americana subisse, as empresas cresciam, contratavam mais gente. Então você teve uma expansão da economia americana. Naquela década de 50, 60 foram anos dourados. Tanto que no termo anos dourados vem disso. Que acabava sendo mais sustentável porque tinha aumento de produtividade. Você tinha uma produtividade, você tinha uma força você tinha excesso de capacidade de produção americana. Lembra? Os Estados Unidos produzia para vender para a Europa. Até com toda essa expansão, depois do pós-guerra, do dinheiro, você passou a ter os Estados Unidos a crescer também o mercado de consumo, a renda, e a expansão, até o ponto de que os Estados Unidos começou a absorver toda a produção dele. E a produção não crescia mais, quer dizer, chegou no limite de crescimento, e as pessoas também, a renda real cresceu, chegou a bateu enquanto você não bate o total da tua capacidade ociosa, a população em geral não sente o efeito da inflação monetária, porque os preços básicos não sobem. Teve inflação em muita coisa que não foi sentida. Alta de ativos não é sentido pelo povão. O que acaba assim, o que o povo sente é no consumo. Quando o cara sente é quando dói no bolso da cesta básica dele. Né? E aí isso pegou na década de 70, final da década de 60 e começo da década de 70, porque aí tudo começou a ficar caro. Por conta da inflação monetária e o fim da capacidade, e o fim da possibilidade de aumentar a produção nos Estados Unidos, começou a ter aquela inflação de 2 dígitos lá da década de 70. Aí você teve crise do petróleo, explodiu de preço, depois teve um crash em 73, depois teve outro crash em 79, né? Teve 2 crises do petróleo. Nesse período, o que foi feito? O que eles falaram? Bom, os Estados Unidos não consegue mais crescer, está com a capacidade produtiva no limite. O dinheiro começou a levar a produção para outros lugares. Levou para onde primeiro? Para o Japão. Né? Porque aí o Japão começou a deflacionar o preço, porque o Japão conseguia produzir mais barato que os Estados Unidos, com eficiência. Então, foi o boom das empresas japonesas. Nesse meio tempo, os Estados Unidos teve que... o mercado lá não gostou da inflação subindo, o mercado monetário apertou a taxa lá. O mercado estava sempre na frente do Fed. O Fed lá do final da década de 70 subia o juro um pouquinho, o mercado ia lá e pedia mais. Não, está pouco, tem que subir mais. Né? Porque começou a ficar arriscado para o poupador. O poupador falou, eu não quero ganhar menos que a inflação. Né? Eu quero mais juros, senão eu não financio. E o mercado foi puxando, até que o Paul Volcker, na década de 80, falou, quer saber? O mercado quer que suba mesmo, então eu vou lá e vou subir. Pum, subiu. Ele marcou o fim daquela era inflacionária, quando o Paul Volcker botou a taxa em 18, o overnight. Imagina, 18% em dólar. Exatamente. Aí ele conseguiu satisfazer o mercado começou a... E ao mesmo tempo que isso, o efeito de você mudar a produção para o Japão também começou a ser sentido. No final das contas, não foi só isso que resolveu o problema. Resolveu o problema que você começou a produzir num país com bastante mão de obra que estava mais barato. O Japão começou a baratear custo. E começou a enfiar produto dele no mundo, nos Estados Unidos, na Europa. Da década de 80 inteira foi do japonesa. Tudo era japonês e era mais barato, era melhor. Lembra? Sony, não sei o quê, Discman, DVD. Era a mesma conversa da China, do Japão passar aos Estados Unidos que a China tem. Exatamente. Aí o Japão teve um boom. Um boom econômico. Que exagerou. Igualzinho em 29. O que aconteceu com o Nikkei em 1989? Crash. Também, como é que é? A euforia era tão grande que acho que a média era 30 vezes lucro, não era que tava mais negociando? até 40, 50 o Nikkei entrou em euforia e estourou. E aí o Japão passou de inflação para deflação, que durou 30 anos a deflação no Japão. Porque aí você tinha um país com uma excessiva capacidade de produção, excessiva volume de pessoas trabalhando. O Japão não consome tudo que ele produz. O Japão era uma máquina de produção para exportar para o mundo. Aí, na década de 90, entrou a China. Né? O Japão teve um problema, começou a entrar no período... E o problema demográfico do Japão também, que não tem população envelhecendo, não tem mais. gente nascendo. Então, como é que você vai consumir? Como é que você vai ter renda para sustentar a tua produção? Você não tem renda, você tem uma depressão.
Você tem um monte de gente lá trabalhando que vai perder o emprego e sem renda para suportar aquela produção, tudo cai, como aconteceu em 89. Tanto que a Bolsa do Japão, nominalmente, acho que foi se recuperar 1 ou 2 anos atrás, né? Demorou muito para se recuperar. Ficou em deflação por 20 e tantos anos. Aí entrou a China com a mesma coisa. Aí os americanos, que eram donos do consumo mundial mesmo, que sempre foi a maior potência consumidora, não, vamos mudar a nossa produção para a China. Que era mais barato ainda. A China, imagina, quase semi-escravo o trabalho na China. E começaram a passar toda a produção para a China na década de 90. Muito por obra do Henry Kissinger, que fez os acordos lá também, e depois o Bill Clinton, né? Passou tudo para a China. Então a China passou a ser a exportadora de deflação para o mundo. Então mesmo com essa impressão monetária maluca, da década de 80, 90, né, com queda de juro, tudo, por que a inflação não foi maior? Porque, de verdade, você tinha uma força trazendo inovação, trazendo queda de custo, que se a gente tivesse monetariamente estável, sem expansão de moeda fiduciária, você teria tido deflação nesse período. Ia baratear muito mais. Ia ser bom para qualquer um que guardasse dinheiro. Agora, para roubar as pessoas, o que eles fazem? Não, vamos criar inflação, que a gente consiga roubar esse ganho que o consumidor vai ter para baratear o preço. Não vou dar esse ganho todo para ele. Vamos imprimir dinheiro aqui, botar crédito. A gente rouba dele. Ele não vai sentir tanto que, vou botar uma inflação pequena aqui, eu ele vai achar que está... E, na verdade, nunca o consumidor se beneficia da inovação e da destruição criativa. Por quê? Porque os caras não deixam com essa impressão de dinheiro fiduciário. E aí você produz de novo o mesmo problema. Bolha. Você teve, ao mesmo tempo que a China exportava a deflação para o mundo, né, aqui nos Estados Unidos você teve a bolha, você teve o grande boom tecnológico de internet, estourou, a recuperação foi via crédito imobiliário, estourou. E agora, chegamos no ponto da tua pergunta, e agora? Depois daquele crash de 2008, da grande recessão que eles chamam, onde o PIB teve um trimestre que ele caiu 4% anualizado, naquele ano caiu 4%. Ainda assim foi bem menos do que a Grande Depressão, que o PIB americano teve um ano que caiu 25% na Grande Depressão. Então você tem uma nova década de grandes inovações, maiores que ainda que as anteriores, o mundo todo exportando deflação, porque aí você tem a China, que também virou uma potência produtora, já está japanizando a China. O crash do Nikkei, de 1989, aconteceu exatamente igual com a China em 2007. Teve um crash. Desde aquele crash, a China vem crescendo marginalmente menos e está japanizando aos poucos. E como é que eu concluo isso? Simples, eu olho o mercado de juros, de dívida. A dívida chinesa hoje, 30 anos, está 1,80. Está abaixo da dívida japonesa de 30 anos. E tem a parte também da população envelhecendo também, mesma coisa do Japão. Você olhando para o mercado de taxa, mercado de dívida, é o melhor mercado do mundo para você olhar. Primeiro porque ele é o maior. Para começar, é muito maior que o de bolsa. O mercado de renda fixa é o maior mercado do mundo. Por conta da liquidez que você está comentando. A renda fixa, exatamente, pela liquidez e pelo que ele significa. Você pode interpretar muita coisa olhando ele. O que significa uma taxa de bônus de 30 anos caindo para 1%, 2%? Tem um problema inflacionário na China? Não. Se tivesse, não estaria 1,8%. Tem nenhum problema. O problema é a deflação lá, gente. Olha a taxa do bônus de 30 anos. Exato, é que o preço do dinheiro fala muita coisa já, né? Acho que muita coisa. E o mercado de juros é livre. O Fed só controla o Fed Funds, aquele overnight. Se ele tentar operar a curva, ele vai se ferrar agora. Isso eu vou chegar, a gente vai falar disso agora. Porque o mercado é muito maior que ele. Então, assim, na China nós estamos japanizando. Por quê também? Porque tem outros mercados hoje produzindo mais barato que a China. É Vietnã, é Camboja. Então todo mundo. E a demanda, onde que ela está? Concentrada na Europa e Estados Unidos, toda movida por dívida. Que é realmente o mercado consumidor mesmo que está comprando desses países. E aí é dívida. Então, quando a pessoa está devendo, a deflação ela é boa para o poupador, porque você guarda dinheiro, os preços caem, você ganha. Mas como a moeda fiduciária e os bancos centrais nunca permitiram que o poupador ganhasse, porque eles produzem inflação, e quando tem algum risco de deflação, eles vão lá e imprimem mais, toda a crise que tem, eles metem... Não é só imprimir e pôr no banco, eles estimulam o crédito. O que eles fizeram em 2008 foi basicamente um conluio com as agências de risco para vender a ideia para todo mundo que aqueles bônus de hipotecas eram seguros.
Exato, né? Que é outra forma de estimular absurdamente aquilo isso. estimulou o crédito. Aham. Aquilo foi mais criminoso do que a impressão de dinheiro em si. Aí você chega nas agências de risco e fala, bom, faz o rating aqui dessas... Como é que funcionava aquilo? Eu sei porque eu estava nos bancos, eu trabalhava em Wall Street nessa época. O que eles faziam? Eles pegavam todas aquelas carteiras de hipotecas e destranchavam elas, faziam 3 tranches. A tranche sênior, a tranche mezanino e a tranche júnior. Se tivesse uma inadimplência, o primeiro cara que sofreu o efeito da inadimplência é a tranche júnior. E depois que a tranche júnior fosse consumida pela inadimplência, né, aí a inadimplência afetava a tranche mezanino. E depois que se a tranche mezanino já tivesse toda sido consumida pela inadimplência, aí sim a inadimplência ia afetar a tranche sênior. Então, como eles tinham essa presunção de que jamais teria uma queda nationwide, uma queda geral a nível nacional de imóveis, então pegavam várias regiões, misturavam, assim, faziam uma carteira com imóveis de várias regiões para que eles falavam, não, se tiver uma queda em Seattle, não significa que vai ter uma queda em Miami. Então eles faziam uma diversificação e destrinchavam e falavam, agora, como não cai a nível nacional, essa tranche AAA aqui, a tranche sênior, ela é tão segura quanto a dívida do governo americano, porque não vai cair o imóvel nos Estados Unidos inteiro. E aí estimula com que tenha mais investimento. Aí eles fizeram todo mundo comprar isso aqui, os bancos vendiam isso como se fosse de dívida do governo americano, AAA, e que jamais teria um problema. Então aquilo, o cara que comprava a tranche júnior já sabia que podia perder. O juro era alto, mas o cara que comprava essa tranche A, o juro dele era o juro igual ao Tesouro Americano, que é o juro baixo. E achava que a segurança era a mesma também. E a agência de risco ia lá e dava a nota AAA pro negócio. Mas, gente, assim, só por causa de uma engenharia. Mas vocês são inteligentes. Você acha que dá para criar um monte de crédito de hipoteca podre e só porque você separa elas, vou criar uma hipoteca boa, um pedaço bom? É tudo podre. Se tiver uma queda qualquer a nível nacional, aquilo vai quebrar tudo. É só todos uma narrativa, né? Uma história para contar para conseguir captar um investimento. Mas só que ninguém via isso. Então as pessoas estavam... A euforia impedia as pessoas de ver. Mesma coisa que acontece hoje. As pessoas estão numa euforia, ninguém consegue perceber o tamanho do problema que vai ter na dívida pública daqui dos próximos anos. Então, estourou isso aí, foi revelado depois, tem até filme disso. As agências de risco estavam no meio da coisa. Estavam ganhando fortunas para dar aqueles relatórios lá. Eu me lembro, eu trabalhava na Merrill Lynch nessa época, e eu sofri uma auditoria interna. A minha área era a área de renda fixa e câmbio no Brasil. E eu fiquei bravo porque eu não ganhei 10 na auditoria. Porque eu tinha tudo, eu tinha controle de risco, eu tinha controle de liquidez, eu tinha feito simulações se eu precisasse vender a carteira, em quantos dias eu levava para vender a carteira. Se tinha 3 simulações, se eu tivesse que vender a carteira rápido, quanto eu ia apanhar no preço para vender. Se eu pudesse vender em 1 mês, apanhava menos. Se pudesse vender em 2 meses, quase não apanhava, né, em termos de bid offer, né, em termos de pagar pedágio para o mercado para sair do risco. Então eu tinha tudo isso calculadinho, bonitinho, eu tinha controle de risco. O cara foi lá e me deu 9,8, 9,9. Eu queria 10. Aí, na semana seguinte, o cara vai na área de hipoteca e dá 10 pro cara que quebrou o banco. Então era tudo uma cegueira coletiva, uma hipnose coletiva. Igual essa que o pessoal tem hoje em dia, comprando as coisas. O cara compra a ação da NVIDIA com 50 anos de lucro nela, como se nada fosse acontecer em 50 anos. E precificando já o crescimento absurdo que teve. Aí vem o cara da China e anuncia o DeepSeek, que já é uma inovação de preço, porque ele consegue lá produzir... Mais eficiência. Com mais eficiência, com um chip muito mais barato, ele consegue as mesmas velocidades de processamento, gastando 10%, 90% a menos do que os chips da NVIDIA, comprando um chip lá especial. Entendeu? Aí a NVIDIA toma aquele tombo, né? Agora tá voltando um pouquinho. Entendeu? Então, assim, as agências estavam ali escondendo aquela coisa toda. Entendeu? E o pessoal fala que é culpa do capitalismo a crise, quando na verdade é justamente a falta de capitalismo. A falta de capitalismo. Nós vamos ter um problema por causa da falta de capitalismo. A falta de deixar o business cycle, o ciclo de negócios, ter seu curso. O ciclo de negócios é feito de inflação, deflação, altas e baixas, altas e baixas. E aí, as inovações caem o valor das coisas. Faz cair custo, faz cair...
tudo. Exato. E cadê, né, essa deflação nos últimos 100 anos? Não tem, teve, eles né? não deixaram ter. Então agora é a hora do encontro com a verdade. E por que eles conseguiram não deixar ter de verdade? Sempre que tem uma ameaça, porque eles foram permitidos a imprimir dinheiro sem limite. Impressão de crédito sem limite. Enquanto o sistema aceita mais crédito, não acontece nada. Agora, o sistema está tão endividado hoje que qualquer deflação faz quebrar. Se hoje você tem todo mundo devendo e você tem uma queda de atividade, uma queda de renda, uma queda de preço, por qualquer que seja o motivo, ninguém mais tem dinheiro para pagar nem os juros da dívida. Uhum. Se você não tem como pagar os juros da sua dívida, a dívida implode, certo? Porque o que mantém um PU de um papel? O que é o valor de uma dívida? É o preço do valor presente dessa dívida, certo? Então, se os juros é 4%, uma dívida que paga juros de 4% em 30 anos e o juro está 4%, ela vale 100, né? Se o juros é 4% e o cupom da dívida é 4%, ela vale 100 hoje. Se o juro vai para 5%, a dívida cai para 90%, né? Agora, se por qualquer motivo o tomador para de pagar o juro, o papel entra em default, ele despenca. Certo? Se o tomador não paga nem os juros da tua dívida, ele não vai, você não consegue pagar nem os juros, não vai pagar o principal. Aí todo mundo que tem essa dívida vai tentar vender essa dívida e os juros abrem. Porque todo mundo vendendo papel, o PU cai, né? O preço unitário cai e vai abrindo. Então você vê que até agora a solução foi bota mais dinheiro, imprime mais dinheiro. Bota mais dinheiro, não deixa preço... Só que toda vez que você cria inflação, imprime dinheiro, é crédito, certo? O que é inflação? Não é crédito? Renda fixa. Então, o mecanismo para inflacionar todos os outros mercados que tinham problema era o crédito. Então, para você resolver o problema do real estate na década de 80, abaixa o juro e estimula a criação de crédito. Para você resolver o problema do Nasdaq, baixa os juros e estimula a criação de crédito. Para você resolver o problema das hipotecas, baixa o juro e estimula a criação de crédito. E quando o problema é no crédito? E você vê que, por exemplo... Quando o problema é no crédito, o problema agora é na dívida. Vai ser na dívida mesmo. É naquilo que sempre resolveu. O problema ali, postergou. Exatamente no ativo que você precisa para criar a moeda. Se o problema é nele, acabou. Aí não tem mais saída. E o problema vai ser justamente na dívida americana, na dívida dos países. E você vê quando tiver esse crash baseado na parte da dívida, então não faria sentido as pessoas correrem pro dólar. Que o dólar é lastreado na dívida do... Depende. Qual dólar? Aí você vê que qual que seria a solução, para onde você acha que o pessoal correria? Depende, qual dólar? É questão de que vai... O dólar, ele é um crédito. Qual dólar? Quem tem dólar hoje? Ninguém tem dólar. As pessoas têm ativos em dólar. Certo? Que o dólar é a moeda que precifica os ativos. Precifica os ativos, mas ninguém tem dólar. Quem tem dólar hoje? Está todo mundo devendo. A pessoa pode até ter um dólar em caixa, mas ela tem mais dívida ainda do que o dólar. As empresas têm caixa, mas elas têm muita dívida. E quem tem ações não tem dólar, tem as ações. Quem tem Bitcoin não tem dólar, tem os Bitcoins. Quem tem petróleo não tem dólar, tem o petróleo. A demanda por dólar, o que ela é? A demanda por dólar é para eu pagar a dívida. Se eu estou precisando pagar a dívida e eu não consigo vender mais, eu tenho uma queda na produção, uma queda no faturamento, uma queda de nível de salário, ou um problema para pagar minhas dívidas. Quando as pessoas não conseguem mais pagar a dívida, o que falta para elas quando elas estão devendo? Dólar. Então, numa crise deflacionária, não é que o dólar vai apanhar. O dólar apanha, mas qual dólar que apanha? Não é uma desvalorização do dólar, não é que nem aquele cara que prega aí, que tem medo da hiperinflação. Quando você tem medo da hiperinflação, significa que o dólar não vai ter mais poder de compra. Então as pessoas falam, não quero dólar, não quero dólar, não quero dólar. Então eles passam a trocar dólar por qualquer ativo, porque o dólar vai ficar que nem a moeda da Venezuela, não vale nada, transporta de caminhão. Mas isso é se o dólar fosse papel. Mas lembra, o dólar não é papel. Todo o mecanismo de criar inflação no mundo não foi impressão de papel. Foi criação de crédito. E crédito tem prazo e tem duration. Tem um prazo e uma taxa para pagar. Então, se eu, ao longo dos anos que esse crédito está valendo, eu não consigo pagar os juros, o que acontece com o valor do crédito? Ele implode. Então, você tem ali uma base monetária de 25 ou 30 trilhões no mundo, de dinheiro e depósitos, mas 300 trilhões de crédito no mundo. Então, a implosão do crédito é que é a deflação. E quando se você não começa a entrar numa espiral de ninguém pagar ninguém, os créditos vão desvalorizando e vão se aproximando do valor da base monetária.
que é a base monetária hoje? É dinheiro em caixa, notas de papel, que é pouco, reserva bancária, que é aquele dólar escritural do Fed com os bancos, e os depósitos em bancos que não vão quebrar, porque tem gente que tem dólar depositado em banco, se o banco quebrou, você não tem nada. E os ativos de curto prazo, que tem a maior chance de virar dólar. Então, a proteção para uma crise dessa não é não ter dólar, é ter o dólar certo. Qual é o dólar que, numa crise de dívida, quem que o governo deixa de pagar? Ele deixa de pagar o pensionista, deixa de pagar o aposentado, deixa de pagar um monte de coisa, deixa de pagar e ele pode deixar de pagar os bônus longos. O bônus de 30 dias, aquele T-bill curto, ele não vai deixar de pagar porque ele precisa justamente daquele pequeno pedaço de mercado para gerenciar o caixa dele. Então quem tiver a dívida de curto prazo, aí você vê que vai estar tranquilo. Ele deixa de pagar tudo mais. E aí você vê os créditos longos, que são os que caem mais rápido de preço, implodirem de preço, igual aconteceu na década de... E sem liquidez também, porque o pessoal quer sair. Aí o PU dele cai para 20. Tá 90, cai para 20, 30. Aí o mercado tem dinheiro para comprar, porque caiu. Se os créditos todos perderem 2/3 do valor no mundo, 300 trilhões de crédito virar 100, já está mais perto, né? Aí pode o Fed lá imprimir um pouquinho, não sei o quê, chega no valor, um bate o outro, acabou o problema. Então o que eu quero ter? Eu quero ter aquele dólar que não vai defaultar, que não vai ficar em moratória. O T-bill, por isso que eu falo tanto de ter T-bills. Imagina que o meu universo fosse só Brasil. Eu quero ter a dívida de curto prazo. Se o governo não pagar ninguém aqui, ele não vai pagar o cara de 30 anos, o cupom do bonde longo. Entendeu? O de curto prazo acaba que ele vai ter que continuar... Já foi assim no Brasil. Quando nós tivemos aqui, na década de 80, uma moratória. O que era a única coisa que o governo pagava aqui durante aquele moratória? Do Dilson Funaro, daquele ministro? Era o overnight. Só tinha uma operação que liquidava, que era o overnight. Então, todo mundo emprestava dinheiro para o governo pagava de volta no dia seguinte. E ficou assim por anos. Entendeu? E aí, como você não tinha duration no mercado, você não tinha crédito longo, nós entramos em hiperinflação, certo? Quando você não tem crédito no mercado e você cria dinheiro para pagar a tua dívida, você imprime dinheiro para pagar a dívida que você está devendo, você vai criar inflação, tanto que a gente chegou perto da hiperinflação 3, 4 anos depois, certo? Agora, é impossível hoje você ter uma hiperinflação nesse sistema atual, porque você tem hoje, não adianta você criar 200 trilhões você tem 20 ou 25 trilhões de base monetária ampliada, que é a soma do M1, M2, M3, aquela soma. Você tem até um pouco mais. Mas de crédito que foi contratado no sistema, tem 300, 400 trilhões. Fora o que você tem em derivativos. Esses créditos são o que sustenta o preço dos ativos. Entendi. Aí sem isso o preço dos ativos despenca. Despenca. Então, se tiver um aperto no crédito, uma alta na taxa, os preços dos ativos despencam. E para você produzir hiperinflação, você teria que ou imprimir de uma vez 200 trilhões de crédito e monetizar tudo o que tem de crédito, tudo que tem de dívida no mundo. Seria o Fed chegar, os bancos centrais se unirem e falar, nós vamos comprar todas as dívidas do mundo. Aí você vai gerar hiperinflação, obviamente. E não deixá-las desvalorizarem, mas eles são banqueiros, não são idiotas. O banqueiro não vai fazer isso. Não o banqueiro é sentido. abutre, ele quer ver cair o preço para ele comprar barato e depois vender. Entendeu? Então, aí é a única forma de você produzir hiperinflação no sistema atual monetário, que é um sistema de crédito. Não é o sistema que a gente tinha no Brasil na década de 80. A gente não tinha crédito. Quem que tomava empréstimo? Não tinha crédito naquela moeda cruzeiro lá. Era tudo overnight. As operações de crédito eram de um dia. A operação de um dia não é operação de crédito, é operação de dinheiro quase. A operação de crédito que tem prazo e taxa, que é mais longa, essa é a que dá o potencial deflacionário. E o grosso do mundo é isso. O americano é tudo 30 anos de mortgage, não sei o quê, tem empréstimo de 5 anos, de 10 anos. Então, nessa hora que o cara não consegue pagar esse juro, a dívida implode. Você tem o choque deflacionário igual a década de 20, igual o que teve em 29. O Fed vai vir, se vier uma ocasião, ele vai vir imprimindo dinheiro. Mas você acha que isso vai mudar o curso das coisas? Ele não vai conseguir, ele não vai ter coragem de imprimir nem 5 trilhões, nem 10 trilhões. Porque ele gastou 10, 12 trilhões, agora, ele imprimiu de 2008 para 2022, ele imprimiu 8 trilhões. O problema do mundo é 300 trilhões de dívidas, de governos e empresas.
Daí, isso é só o escritural, fora o derivativo. 300, tá mais para 400 trilhões hoje. Por causa dos PIBs que mudaram. E o que você vê do Bitcoin em relação a isso? Vai cair também junto 90%? Junto, ele é alavancado, pô. Ele é o Nasdaq vezes 3. Não estou dizendo que é ruim o Bitcoin. Eu só acho que tem que esperar. Ele tem uma proteção contra confisco de governo, essas coisas. Né? Contra opressão governamental, tudo. Mas não contra a queda de preço. Com crise de liquidez, vai ter que vender e vai cair, né? Como tem muita gente que está lá alavancado, né? Aquele cara lá que monta aquela... Como chama o cara que montou a empresa para comprar Bitcoin? O Michael Saylor? Michael Saylor. Aquele é um hedge fund, pô. Ele pega dinheiro das pessoas em dólar e compra Bitcoin. Se esse cara tiver um problema e a pessoa apertar ele vai ter que vender. E tá acumulando absurdamente, né? Tá pegando dívida, vai emitindo mais ações, vai comprando aí, no final das contas tá se alavancando cada vez mais, exatamente. Né? Ele tá puxando o preço, é a emissão monetária de dólar. E se aquilo for revertido, o que vai valer? Num cenário desse, os preços todos caem. E quem tiver dólar, ou papel, ou então os T-bills, que são o mais próximo de moeda que pode ter. Porque o T-bill ele é tão curto que eu não preciso nem vendê-lo. Eu espero o vencimento, uma semana depois está vencendo. E a minha carteira, por exemplo, eu tenho vencimento toda semana, T-bill. Eu gosto de separar por semana. Como tem, nos primeiros 3 meses tem T-bill semanal, eu deixo um por semana para vencer. Num cenário que nós estamos pintando, a dívida, o juro sobe, porque o mercado já está preocupado com o financiamento do déficit, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Tanto que o Fed baixou o juro agora em setembro, outubro, e a curva longa, em vez de cair, subiu. Ele baixou de 5,5 para 4 e alguma coisa, e o 10 anos que estava 3,80, 4, foi para quase 5. E o 30 anos foi para quase 5 também. Então, realmente o que está aumentando é o prêmio pelo prazo. Não é nem tanto a inflação. A inflação subiu um pouquinho, mas é um uptickzinho. O grosso, que está representando a alta dos juros agora, tanto aqui no Brasil quanto lá, é juro real, é prêmio de risco. E vai aumentar, porque esse ano os Estados Unidos têm, em 2025, 9 trilhões de dívida vencendo. A dívida total americana é 36 trilhões, um quarto dela vence em 2025. E o grosso no primeiro semestre. Então, assim, o mercado que já está entupido de dívida, e ao mesmo tempo que o Tesouro americano vai ter que vender 9 trilhões de papel, vai vender mais, na verdade, porque além dos 9 trilhões vencendo, ele tem o déficit. O que ele está correndo um déficit todo ano de 1,8. Esse déficit dele foi 1,8. O Elon Musk prometeu baixar, né? Agora, 1,8, se o Elon Musk tirar... O Elon Musk falou que está tirando 1 bilhão por dia do déficit americano. 1 bilhão por dia dá 365 bilhões. 1,8 cai para 1,44. 1,43. Ainda assim, é 1,43 de dívida nova, além dos 9 trilhões vencendo. Ou seja, o governo americano vai ter que ir a mercado para tomar 10 trilhões e meio. Além disso, tem empresas que também vão refinanciar suas dívidas. Tem a China que está vendendo treasuries porque está exportando menos. Todo mundo que está exportando menos está tendo que vender. Todo mundo que está com queda de atividade está reduzindo o superávit comercial. Então o chinês, ou o brasileiro, aqui também, nós estamos com o superávit reduzido com essas saídas que nós estamos tendo. O que está acontecendo? O Banco Central fez intervenção no câmbio. Para fazer intervenção no câmbio, o que ele tem que fazer? Vender as reservas. Vender os treasuries dele para ter os dólares para entregar nas operações de câmbio. Então, para segurar. Exatamente. Então, a demanda por treasuries dos BRICS está reduzida por conta das saídas financeiras que nós vimos aqui no Brasil, na China e em outros lugares. As empresas americanas estão com vencimento para financiar as empresas privadas e o Tesouro americano tem 9 trilhões para financiar, mais um déficit de 1,5. Vamos assumir que o Elon Musk consiga cortar isso daí. Se ele cortar mais, ele já vai... Eu acho que ele consegue cortar talvez um pouco mais, mas não consegue tirar muito mais. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link da descrição.